Diz assim a palavra de Deus: Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes, desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Nós temos estudado vários temas e vários assuntos pertinentes ao nosso viver diário na igreja e na sociedade. E hoje o que Judas traz é uma descrição comparativa com algumas coisas que era do conhecimento dos irmãos daquela igreja, que também é do nosso conhecimento, muitos exemplos que ele vai comparar aqui, os homens ímpios, as pessoas ímpias. E a pergunta que fica para nós é: como nós, hoje, em Itapaci, como crentes, na Igreja Presbiteriana de Itapaci, podemos ser descritos? Se alguém descrevesse algo a nosso respeito e buscasse comparar, com que essa pessoa nos compararia? Porque aqui Judas, o que ele faz é comparar as pessoas ímpias, os falsos mestres, com algumas imagens que é do conhecimento da igreja e que, ao falar sobre cada uma dessas imagens, a igreja não só compararia aquilo que eles têm vivido com essas pessoas ímpias, mas compararia também com aquelas imagens que eles já têm, por exemplo, aí de rochas, de estrelas, de nuvens, de árvores. Então, eles saberiam aquilo que Judas está dizendo através de comparações. É claro que nós, ao descrever certas pessoas, muitas vezes a gente descreve com injustiça, porque nós não conhecemos a pessoa completamente. E, da mesma forma, quando uma pessoa nos descreve, muitas vezes é difícil ela escrever realmente o que somos, porque ela pode ressaltar demais a parte boa e esquecer da parte ruim, ou ressaltar demais a parte ruim e esquecer da parte boa, ou pelo menos dos pontos positivos que nós possuímos. No caso aqui de Judas, podemos ter certeza que aquilo que ele descreve a respeito dessas pessoas está correto, porque não é somente ele que está buscando descrever ou comparar essas pessoas, mas é o próprio Espírito Santo que está usando a vida de Judas para que, com precisão, ele descreva e compare aquelas pessoas como de fato elas são no dia a dia. Então, a primeira coisa aí que nós vemos, Judas comparando, ele vai dizer no verso 12: Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Essa imagem da rocha submersa, a gente vai ver que a palavra aqui seria Recife, aquele grupo rochoso ou que nós encontramos próximo da margem, já no mar, mas próximo ali já da praia, que é um perigo para as embarcações, caso elas não detectem a ponto de desviar, e é um perigo, porque pode causar um prejuízo, pode causar até o naufrágio dessas embarcações. No caso aqui, nós vamos ver que Pedro, quando ele escreve a sua segunda carta, ele vai comparar essas pessoas ímpias como uma mancha, algo que contamina, ou uma nódia. A gente, pelo menos eu ouvia muito minha avó sempre me falar quando eu em estações de caju, fala assim: cuidado, que a nódia do caju vai encardir a sua roupa e não tem como tirar. É essa ideia que Judas traz aqui, em paralelo com Pedro. O fato dessas pessoas, como ele diz aqui Judas, destes homens estarem presentes nas festas de fraternidade, por exemplo, nos grupos familiares, nos cultos, naquelas reuniões onde nós nos ajuntamos para celebrar ao Senhor, para perguntar o que o outro está passando, quais orações quer que nós lembremos durante a semana. Nessas reuniões, nesses momentos fraternos, que aí tem a ver com amor,
uma reunião baseada no amor fraternal, no amor entre irmãos, esse grupo de pessoas são como manchas, que vai contaminando as pessoas, que se não tomarem cuidado, chega ao ponto de não mais saírem, no sentido de mancha, de ser uma nódia, de ser algo que realmente mancha e que traz prejuízo para essa fraternidade. E aí, ele continua dizendo que eles banqueteiam-se juntos sem qualquer recato. Judas já falou algumas coisas sobre isso. Ele fala que no verso 4 eles se introduzem com dissimulação. Ele fala também que eles agem, a forma como eles raciocinam, como nós vimos na última pregação em Judas, são como animais. Então, ao mesmo tempo que a pessoa que está ali conduzindo o momento de estudo está transmitindo a palavra de Deus com verdade, com pureza, eles pegam esse conhecimento e, como animais, eles podem, no caso aqui, retrucar, podem dizer que está errado, baseando, como Judas vai dizer aqui, baseando no conhecimento que eles têm por meio da visão, por meio do falar, por meio do ouvir, que Judas está comparando aqui como animais aprendem, assim esse grupo de pessoas ímpias também aprendem. Por instinto, eles não usam a inteligência, o raciocínio, aquilo que Deus concedeu para que aprendam. Então, é esse sentido. Eles estão ali participando daqueles momentos fraternais da igreja. A igreja sabe quem são e, por isso, deve tomar cuidado, porque são como rochas submersas. A gente tem na história o Titanic, né, que não era bem uma rocha, mas um iceberg, né, que, apesar de estar só a pontinha por cima da superfície do mar, abaixo havia muito maior extensão, e não desviando daquela pedra ou daquela rocha de gelo, toda aquela embarcação naufragou. Então, é essa a ideia. Vocês precisam tomar cuidado. Se aqui a ideia fosse desviar, vocês precisam manter distância, ou vocês precisam tomar cuidado ao relacionar, ao estar próximo, porque são pessoas que causam prejuízos para a comunhão, para o nosso entendimento a respeito da palavra de Deus. A segunda descrição que Judas vai fazer, comparando, ele vai dizer que são pastores que a si mesmos se apacentam. No Novo Testamento, a ideia de pastor vai estar sempre relacionada com a liderança, com o cuidar do rebanho de Deus, do cuidar das ovelhas de Deus. No Antigo Testamento, nós temos tanto a imagem do pastor profissão, que cuida das ovelhas, dos animais, mas também nós temos a ideia que usa esse cuidado, como por exemplo no Salmo 23, Davi vai se utilizar dessa imagem do pastor para mostrar que, como ovelha, ele é, e Deus, como pastor, cuida dele. Então, a imagem que nós temos aqui, que Judas traz, é de pastores que a si mesmos se alimentam. Ou seja, como nós vamos ver no Antigo Testamento, Deus sempre repreendendo aqueles pastores que apacentam a si próprios. Nós temos algumas passagens bastante conhecidas que diz que aquele líder, aquele pastor, aquele profeta que recebeu a mensagem do Senhor e não transmitiu, será culpado, será réu do sangue daquele que morreu em pecado, porque ele não teve a oportunidade de ouvir a respeito da palavra de Deus, porque aquele que deveria falar, não falou. Aquele que deveria evangelizar, não evangelizou. E, portanto, ele é réu do sangue do próximo que não teve a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. Então, é essa imagem que Judas está trazendo aqui, de pessoas que cuidam de si próprias. Mas a ideia aqui é de pessoas que deveriam cuidar das outras, mas que cuidam apenas de si mesmas. Pessoas que deveriam cuidar das outras espiritualmente, com a palavra de Deus, em oração, mas elas negam e cuidam apenas de si. É quando nós, como líderes da igreja, permitimos que as pessoas vivam
as suas vidas da maneira que elas acham correto, e nós temos a responsabilidade de ensinar por meio da palavra de Deus, não por meio daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, mas ensinar por meio daquilo que é a vontade de Deus, o que Ele quer para mim e para você. Então, em vez de fazer isso, eles são pastores, são líderes, são escolhidos de Deus, no caso, para transmitir o Evangelho, mas que, na verdade, eles se importam apenas consigo mesmo. Em terceiro lugar, Judas vai mostrar que são como nuvens sem água impelidas pelos ventos. Essa semana, aqui em Itapaci, eu achei muito interessante, na sexta-feira, ficou nublado o céu. E eu pensei, bom, está próximo da estação dos frutos, então é a chuva que dará início, né, a esse momento. E aí aquilo que seria chuva acabou sendo apenas nuvens passageiras que provavelmente desagou em outra região, em outro lugar, em outra cidade. A ideia aqui que Judas quer trazer é que quando nós olhamos para o céu nublado e percebemos irá chover, pensando aí num fazendeiro que aguarda a chuva para plantar, há muita esperança que aquela nuvem carregada derrame a sua água. E o que Judas traz aqui é que esse grupo de pessoas ímpias são como nuvens que todos olham e dizem, irá chover, mas são nuvens passageiras. Em vez de cumprir com a função de derramar a água e tornar fértil o solo, são apenas nuvens sem água impelidas pelos ventos. Esse grupo de pessoas ímpias, em vez de fazer com que, por meio do seu viver, por meio do seu falar, seja uma bênção, seja como a palavra de Deus vai dizer, que o nosso falar seja para edificação, eles são completamente distantes disso. Em vez de vir a ser bênção na vida de outras pessoas, eles aproximam-se ou são de fato maldição. Porque assim como uma nuvem passageira que o fazendeiro aguarda derramar a água para plantar e não chove, e aí será um prejuízo para toda aquele momento de plantação, assim também é a ideia aqui dessas pessoas ímpias. A esperança é que elas transmitem o conhecimento, transmitem bênção como instrumentos do Senhor na vida dos outros, mas na verdade são como nuvens sem água. São pessoas sem nenhum tipo de conteúdo que possa ser bênção, que possa ser usado na vida de outras pessoas. Em quarto lugar, Judas vai comparar esse grupo de pessoas ímpias a árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas. Ou seja, lembra Salmo de número 1, quando o salmista compara os justos como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto. Imagine, na palavra de Deus, todas as vezes que vai se referir a algo que foi plantado, a videira, como nós vemos no Novo Testamento, é sempre a palavra de Deus se referindo ao povo de Israel como a videira, como a árvore que foi plantada junto à corrente de águas por Deus. Então, o fato dessa árvore ser, no caso aqui, frutífera, ser saudável, decorre do próprio Deus, que toma ela de um lugar que é deserto, estéril, e planta junto à corrente de águas. Porém, esse grupo de pessoas ímpias são como árvores em plena estação dos frutos, e aqui a palavra no original é árvores no outono, que no caso é a estação de frutos. Então, árvores no outono, uma estação que deveria ser frutíferos, que deveria apresentar seus frutos, porém destes desprovidos. Lembra aquela passagem de Jesus, quando ele está
a caminho ali de Jerusalém e ele encontra uma árvore que está toda folhada, com as folhas bonitas, aparentemente saudável, e ele chega ali para se alimentar e não encontra nenhum fruto. E ele então amaldiçoa aquela árvore, aquela planta, fazendo uma comparação justamente com Israel, que deveria dar seus frutos por meio da evangelização ou por meio do anúncio do Deus de Israel a todas as nações, mas, no entanto, Israel está desprovido de frutos, está desprovido daquilo que agradaria a Deus como ação, como prática. Essa é a ideia que Judas quer trazer para aquela igreja. Essas pessoas aparentam ser saudável, espiritualmente falando, aparentam estar sempre em estações de frutos, sempre em estação de dar frutos, de ser bênção, mas não são. É apenas uma aparência, é apenas um exterior. E ele vai falar aqui que é duplamente mortas. Por quê? Porque é 2 vezes morta essa árvore. Porque, em primeiro lugar, ela não tem fruto. Então, está na estação do fruto, mas não encontra-se fruto nela. E, em segundo lugar, ela se encontra desarraigada. É como se ela fosse arrancada, se encontra longe do solo. Portanto, é 2 vezes mortas porque não tem fruto e também não possui raiz. A ideia aqui são de pessoas que aparentam viver uma vida espiritualmente saudável e, portanto, não é na prática, não é na realidade. E, em segundo lugar, elas não possuem essa base, que no caso aqui podemos compreender que é Cristo. Eles não estão firmados, não criaram raízes na palavra de Deus, naquilo que deveria ser a base de todo cristão, de todo aquele que está na igreja. Portanto, eles são duplamente mortos. Eles se encontram 2 vezes mortos. No Novo Testamento, nós vamos ver Jesus Cristo falando a respeito da árvore que não dá fruto. Ele corta e lança ao fogo. A única utilidade, então, que essa árvore aqui possui é de ser usada como combustível para o fogo. No caso da passagem onde Jesus Cristo se refere a queimar aquilo que não dá fruto, ele está se referindo ao juízo. Todo aquele que não der fruto, todo aquele que se diz cristão, mas não dá fruto, não é cristão, não é uma pessoa que crê realmente em Cristo e, portanto, é uma pessoa incrédula, é uma pessoa condenada ao fogo do inferno. E que está a ideia, então, para que serve uma árvore que não dá fruto? Para ser queimada, para ser lançada ao fogo. No verso 13, Judas continua sua comparação e ele vai descrever aquele grupo de pessoas ímpias como ondas brávias do mar que espumam as suas próprias sujidades. Certo dia eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que coloca o celular na areia da praia e ela põe o celular para gravar e começa a andar em direção ao mar. E o celular está ali gravando aquele momento e a pessoa começa com toda alegria, estou no mar, né? Estou gostando. E aí, quando ela percebe que uma onda vai atingir aquele celular, ela começa a correr em direção ao celular para tirar da areia, para que a onda do mar não estrague aquele celular, mas ela não consegue. E aí a filmagem encerra com o celular provavelmente já queimado pela água do mar. É essa a ideia. Quando estamos no mar, nós não temos dimensão de até onde aquela água ou aquela onda vai alcançar. A gente sabe que sempre vai e volta, mas certas ondas são mais curtas, médias, longas. Quando Judas descreve, então, que esse grupo de pessoas são como ondas do mar que espumam as suas sujidades, que espumam as suas próprias sujidades, é a ideia daquela onda que sempre vai e volta, mas sempre que ela vai em direção à praia, no caso aqui dos ímpios,
sempre entrega algo ruim, sempre entrega aquilo que há de pior neles, como pessoas ímpias. Não é pessoas que tentam disfarçar que é crente, que são pessoas que estão ali com a motivação correta. São pessoas que, quem estiver ao redor, assim como o celular daquela mulher estava lhe gravando e foi tomado por aquela onda que estragou aquele celular, assim aquelas pessoas que estão próximos dessas pessoas, que são como ondas e que sempre estão levando aquilo que há de ruim, aquelas pessoas que estão próximas, aqueles cristãos que estão próximos, são de alguma forma contaminados, são de alguma forma alcançados por essa onda de impiedade. Então, sempre é interessante nós percebermos que Judas dá a descrição, a comparação de quem eles se assemelham, mas sempre na comparação há um alerta de tomem cuidado ao estar com eles, tomem cuidado ao estar próximo deles. Então, essa é a ideia que nós encontramos aqui, quando Judas fala sobre ondas que espumam suas próprias sujidades. Ele continua, e a última comparação que ele irá fazer é que esse grupo de pessoas são como estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Sempre que nós olhamos para o céu e uma noite em que o céu está estrelado, vemos várias estrelas brilhando. Algumas, ao nosso ver, parece que até possuem mais cores. Verde, às vezes a gente vê verde, rosa, amarelo. Quando ele compara aqui esse grupo de pessoas ímpias com essas estrelas errantes, e essa palavra errante tem a ver com estrelas que vagueiam, e o foco está no fato delas vaguearem, Judas está mostrando que, assim como uma estrela que emite, ou pelo menos ao nosso olhar, emite luz, eles, de certa forma, aparentam uma certa luminosidade, aparenta um certo envolvimento com a obra do cristianismo, com a obra da evangelização, com a obra na fé em Cristo Jesus, mas ao perceber quem são como luzeiros do mundo, como Cristo nos compara, como luz da terra, do mundo, são luz que vagueiam. Eles não possuem um foco, eles não possuem um alvo. Ou seja, o foco aqui de Judas não está no fato deles serem estrelas, mas no fato de que são estrelas sem rumo, estrelas que estão entregues a toda sorte do que possa vir a acontecer. Ou seja, quem seguiria pessoas que não têm rumo? Quem seguiria pessoas que não têm um alvo? Onde eu quero chegar? Quais os meus objetivos? Quem eu quero anunciar? Ele está mostrando justamente que aqueles que seguem essas pessoas, aqueles que dão ouvido ao que essas pessoas estão ensinando, irão vagar, serão errantes, porque não possuem uma rota específica, não possuem uma rota certa. A gente sabe que, como luz do mundo, nós devemos refletir Cristo no caminho que é Cristo. Como eles não creem em Cristo, como Judas vai descrever no verso 4, que eles negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo, como eles negam, eles estão soltos. E é onde nós encontramos várias pessoas que nós conversamos, que pelo menos aparentam ser cristãos, e cada vez que você conversa com aquela pessoa, ela apresenta uma ideia diferente. Nossa, se você não sabe o que eu descobri. O que você descobriu, fulano? E ele conta maravilhado, e você despede,
você volta daqui 2 semanas, ele já conta outra coisa diferente, você volta daqui 1 mês, já é um outro rumo que ele está caminhando. Ele não possui um desenvolvimento que seja baseado num caminho, que seja baseado em Cristo. São como estrelas errantes, que vagueiam no céu, que não possui rota, não possui trajetória, mas que está entregue ao que possa vir a suceder. Diante de tudo isso, diante de todas essas comparações, Judas então encerra esse bloco de comparações dizendo: para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Em outras palavras, ele está dizendo: meus irmãos, não se enganem. Todas essas comparações e tudo aquilo que eles são irão levá-los àquilo que está sendo guardado, a negridão das trevas, o inferno, o lago de fogo, onde até mesmo o inferno será lançado como juízo final de Deus na volta de Jesus Cristo. Essa palavra guardada, ou a palavra guardar, o verbo guardar, é o mesmo verbo que nós estudamos no verso 1, que fala sobre o fato de que Cristo nos guarda. Lembra que nós estudamos sobre o fato de que Cristo não irá nos perder, não irá nos lançar fora, mas Ele é responsável em nos guardar para a salvação. A certeza da salvação está baseada em Cristo e no fato de que Ele é quem nos conserva como ovelhas do rebanho de Deus. Aqui a promessa é a mesma no sentido de guardar. Ou seja, está guardado, mas a aplicação já é totalmente diferente. Enquanto somos guardados em Cristo para a salvação, no caso aqui, os ímpios são guardados para o juízo, para a condenação de Deus. E essa condenação, como ele diz aqui, assim como a vida que nós receberemos após a morte com a ressurreição é para sempre, a vida que essas pessoas ímpias irão receber no juízo de Deus também será para sempre. É como se Judas estivesse fazendo uma comparação entre o verso 1 e o verso 13, mostrando: meus irmãos, enquanto para aqueles que creem em Cristo Jesus está sendo guardado o céu, assim também para os ímpios está sendo guardado o inferno. São 2 promessas. São 2 promessas de Deus, tanto o céu quanto o inferno. E em nenhuma das 2 promessas Deus irá falhar. Em nenhuma das 2 promessas Deus deixará de cumprir. A própria evangelização envolve essas 2 promessas. Cristo, em João capítulo 3, vai mostrar que, enquanto pregamos o Evangelho e a pessoa crê, ela crê e já está salva, porque ela crê no Filho unigênito de Deus. Porém, aquela pessoa que nós pregamos o Evangelho, mas ela não crê, Cristo afirma que ela já está condenada porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então, toda vez que nós pregamos o Evangelho, nós precisamos saber que estamos sendo usados como instrumentos de Deus para as boas novas, para reconciliarmos os homens, os seres humanos com Deus, como diz a palavra de Deus, mas também somos usados como instrumentos de Deus para anunciar o juízo. Por isso, muitas vezes, quando nós voltamos da evangelização e que, ao nosso ver, as pessoas não creram e, portanto, eu devo ter falhado em apresentar Cristo, na verdade, como é a promessa de Deus, que a palavra dele não volta vazia, ou ela foi para salvação, ou ela foi para condenação. E no caso aqui desses ímpios, que pertenciam àquela igreja que Judas está escrevendo, o inferno está reservado. Como ele disse no verso de número 11, eles já foram condenados no passado. Então, o fato deles
receberem o inferno como juízo, já é algo que está fundamentado no julgamento que Deus fez a respeito deles, de que são condenados, que eles são ímpios. Portanto, nós, como Igreja do Senhor, precisamos pensar a respeito de como somos descritos, como as pessoas nos enxergam no nosso trabalho, na nossa família, no meio dos nossos parentes, como somos descritos. Porque muitas vezes o modo como as pessoas nos enxergam é totalmente diferente do modo como gostaríamos de ser enxergados. Em vez de ser luz, em vez de ser um instrumento na mão do Senhor para levar a palavra de Deus, para anunciar o Evangelho, muitas vezes o modo como nós fazemos isso faz com que as pessoas nos enxerguem como pessoas que devem evitar, como pessoas que não devem estar junto, porque de alguma forma, em vez de falar do Evangelho, em vez de falar daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, nós muitas vezes falamos mais do que a pessoa faz, do que Cristo fez na vida durante o tempo que Ele esteve na terra para conquistar a salvação, o perdão dos nossos pecados. Como nós temos falado, muitas vezes nós colocamos um fardo sobre as pessoas que nem mesmo Cristo coloca, quando na verdade nós deveríamos anunciar que a pessoa só pode mudar, só pode transformar a sua vida, sua família, sua casa, se ela conhecer a Cristo, se ela crer em Cristo, se ela viver em Cristo. Nós muitas vezes dizemos ao contrário: você precisa mudar, você precisa deixar isso e aquilo, aí sim Cristo vai te aceitar, aí sim Cristo irá te chamar para ser filho dele. Não é dessa maneira que a palavra de Deus nos ensina. Sempre que há transformação, é o Espírito Santo quem age no mais profundo do nosso coração, transformando todo o nosso ser. Portanto, como conclusão, meus irmãos, que possamos saber que há promessa do céu, da vida eterna, como também há promessa aqui do inferno para aqueles que são ímpios, para aqueles que vivem uma vida entregue aos seus próprios desejos, aos seus prazeres. Nós precisamos cuidar, zelar de nossas vidas, da nossa vida espiritual, para que jamais possamos nos assemelhar a essas comparações de ser como uma árvore que deveria frutificar, mas não frutifica, de ser como pessoas que deveriam transmitir bênçãos, mas nós transmitimos apenas para nós mesmos, que como nuvens deveríamos derramar bênção na vida de outras pessoas, mas somos como nuvens passageiras. Precisamos tomar cuidado. Isso eu poderia dizer que é muito fácil de nós pecarmos contra uma dessas coisas. É muito fácil nós deixarmos de fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Muitas vezes por medo, por vergonha, por timidez. Nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos saber que o Senhor está conosco, que Ele quem nos capacita, que é Ele quem nos coloca até mesmo palavras em nossa boca para que consigamos responder a tudo aquilo que nos for perguntado, questionado. Foi Cristo quem nos chamou. Porque Ele nos chamou, Ele também nos capacita para a obra que Ele tem chamado cada um de nós. Então, que possamos sempre recordar disso e com toda a nossa confiança poder depender do Senhor. Como aplicação para as nossas vidas, confessar. Confessar se temos sido semelhantes a uma dessas imagens que Judas coloca. Se somos semelhantes a essas rochas submersas, a esses pastores, a essas nuvens, a essas árvores, a essas ondas ou até mesmo a essas estrelas. Precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos entender que Cristo nos chamou para que sejamos luz e sal. Como Cristo disse, se nós deixarmos de ser sal, para nada mais prestamos. Se nós, como luz que deveria ser colocado no alpendre para que ilumine
todo aquele espaço, todo aquele cômodo, se em vez disso nós nos escondemos ou nos colocamos sob a cama, sob algum lugar onde a luz não possa iluminar, nós perdemos a nossa utilidade, nosso propósito de como servos do Senhor Jesus Cristo. Então, que possamos viver uma vida de fato, como sal, como luz dessa terra. E por fim, que possamos, assim como aqueles irmãos da igreja receberam toda a orientação para tomar cuidado, precisamos também tomar cuidado, meus irmãos, com quem conversamos, com quem estamos aprendendo. Ainda que sejam pessoas que nós confiamos e gostamos, nem sempre são pessoas que irão transmitir aquilo que é correto. Nem sempre serão pessoas que estão comprometidas com a verdade de Deus. Nós temos sempre ressaltado aqui na igreja o fato de nós estarmos ensinando a palavra de Deus como líderes aqui da igreja de Itapaci, não nos tira o fato de que podemos em algum momento falhar nessa transmissão, de em vez de comunicar a palavra de Deus, comunicar a minha opinião, o que eu acho. Mas como nós nos precavemos a respeito disso? Conhecendo a palavra de Deus. Se nós conhecemos a palavra de Deus, qualquer vírgula, qualquer palavra que esteja a mais ou que seja retirada da verdade de Deus, nós saberemos. Não é bem assim. Onde está escrito? Quem disse isso? Por que disse isso? Então nós saberemos lidar. Então, que possamos tomar cuidado. A Bíblia fala sobre a questão de ouvir, que nós devemos ser prontos para ouvir, tardios no falar. Mas a Bíblia também fala a respeito de ouvir todas as coisas, julgando e reter aquilo que de fato edifica. Então, aquilo que nós ouvimos, aquilo que tantas pessoas dizem e comunicam, nós precisamos discernir, examinar tudo isso que está sendo falado, para que nós não venhamos ser de alguma forma contaminado, de alguma forma alcançado por essas pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, mas que, como estrelas que vagam, estão sem rumo. E muitas vezes nós entramos como seguidores dessas pessoas sem rumo e também vagueamos com ela, sem ter nenhum tipo de base, nenhum tipo de alvo, nenhum tipo de objetivo. Que Deus nos abençoe e que nos conduza, como povo de Deus, a sermos sempre zelosos com a palavra e zelosos também em nosso comportamento. Vamos orar a Deus, pedindo a Ele que nos capacite, pedindo a Ele que tenha misericórdia de nós, derrame a sua graça para que possamos tanto tomar cuidado com essas pessoas, como também tomar cuidado para que não sejamos como essas pessoas aqui são descritas. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, te louvamos porque o Senhor nos dá a oportunidade de poder reconhecer os nossos pecados, de reconhecer a nossa falha, de reconhecer como temos vivido e o que temos feito, falado. Tem misericórdia de nós, ó Pai, perdoa os nossos pecados, nos ajude, ó Deus, no nosso viver diário, a viver uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo, a viver uma vida como, de fato, discípulos, seguidores de Jesus Cristo. Nos ajude também a saber lidar com pessoas semelhantes a esse grupo de pessoas que Judas descreve, para que saibamos discernir aquilo que temos ouvido, para que saibamos julgar em nossos corações o quanto aquilo é verdadeiro, o quanto aquilo é fiel, o quanto aquilo está, de fato, baseado na Tua palavra, para que não venhamos a crer nem a seguir aquilo que não nos leva ao Senhor, mas que tenhamos cuidado e zelo para permanecermos sempre na Tua palavra e o que viermos a fazer, seja sob a orientação, sob o mandamento, sob a Tua palavra. Nos abençoe como igreja, como corpo de Cristo, que cada um de nós, Senhor,
possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor, para que em nossos corações o Espírito Santo possa reinar, possa dirigir as nossas vidas, para que sejamos então bênção na vida de todas aquelas pessoas que o Senhor colocar ao nosso redor, para que sejamos de fato boca que transmitem boas novas, que transmitem esperança a todos aqueles que o Senhor conceder a oportunidade de nos ouvir, e que possamos ser luz e sal dessa terra a todos aqueles que estarão ao nosso redor. Ó Pai, nós poderemos viver assim somente na dependência do Senhor, somente sob a sua graça, sob a sua misericórdia. E é ao Senhor que nós rogamos, porque é o Senhor, e somente por meio do Senhor, que podemos viver como agrada a Ti. Por isso, ó Pai, guia as nossas vidas, nos abençoe, tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém.